Você pode permanecer em pé mais um instantinho? Você está cansado? Está cansado? Então tá bom. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo... Marcos, desculpa, é bem próximo. Marcos 12:41. Marcos 12:41. Vamos ler o que é o texto. A palavra do Senhor de Deus diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente ao lugar de onde eram colocadas as contribuições. Imagina, Jesus nesse momento que nós iremos passar agora, dos dízimos e das ofertas, Jesus sentou à frente do lugar, ele estava ali, e ele observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Versículo 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eu queria chamar a sua atenção nesse momento para a importância de nós sermos ofertantes e dizimistas. Mas não é o ato em si é importante, mas também é importante como nós fazemos isso. Porque Jesus estava ali observando não a quantidade que as pessoas traziam. Porque talvez se alguém aqui dá a maior oferta nessa noite, pode ser que admire alguém o valor que você vai ofertar, mas não admire ao Senhor. Porque naquele dia muitas pessoas trouxeram sacos de dinheiro. Só que o que chamou a atenção de Jesus não foi as pessoas que trouxeram sacos de dinheiro, foi a oferta da viúva, 2 moedas de pouco valor. Jesus ele não observa tão somente a quantidade da nossa oferta, mas a qualidade da nossa oferta. Jesus ele observa não quanto a pessoa oferta, mas como a pessoa oferta. E como eu e você devemos ofertar? Agradecidos a Deus, reconhecendo que tudo que nós temos provém do Senhor. Então nós devemos ofertar não por necessidade, não porque a pessoa do nosso lado faz, porque Deus ama, segundo a palavra de Deus diz, quem dá com alegria. Deus ele vê a forma que nós trazemos a nossa oferta e o nosso dízimo no altar, com um coração grato, um coração que reconhece o agir de Deus, não daquilo que sobra, aquilo que não tem importância para nós, mas algo que realmente é uma oferta sendo levada ao Senhor. Então agora o som desse louvor, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente e trazer a sua oferta. Você pode participar através do Pix, dinheiro, cartão, mas independente de como você for ofertar ou dizimar, eu gostaria que você pegasse o seu envelope, mesmo que não tenha nada dentro, porque você ofertou no Pix, e traga aqui de forma profética, simbolizando que você está trazendo a sua oferta no altar do Senhor. Vamos participar juntos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ouvir, mas não tenho nada a ver, de coração cantando Coloca uma mão aí no seu bolso, a outra você estende para cá.
Pai, com uma mão no nosso bolso, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai, a nossa vida financeira diante do Senhor, que o recurso, Pai, que o Senhor tem dado, Pai, para nós, possa ser multiplicado, porque na Tua palavra está escrito que ao semeador o Senhor aumentará também a sementeira, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor prospere a nossa vida na matéria financeira, Pai, que o dinheiro seja a bênção na nossa vida, Pai, e para cumprir os propósitos do Senhor, Pai, nós oramos que o dinheiro na nossa casa, Pai, não será causa de tristeza e de divisão, Pai, mas causa de bênção e de alegria, servirá ao Senhor, Pai. E com as mãos estendidas para cá, nós oramos por cada recurso aqui depositado, Pai, que o Senhor, Pai, possa multiplicar os recursos nessa casa, Pai, que o Senhor dê sabedoria, entendimento e santidade, Pai, na administração, Pai, que possam ser usados, Pai, em prol do Teu reino. É o que nós oramos e concordamos no nome de Jesus, e a igreja diz: amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais um pouquinho em pé, você aguenta? Mais um pouquinho. João capítulo 10, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, e aí você vai poder se assentar ao seu lugar. Alguém está cansado? Glória a Deus, é a quinta da vitória. Até os jovens correm e se cansam, mas quem espera no Senhor, renova suas forças. Que o Senhor possa renovar suas forças nessa noite. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Em verdade lhes digo. Quem que está falando aqui a verdade? Jesus Cristo. São palavras de Jesus. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas vai por outro lugar, sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Então Jesus afirmou novamente: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Nós estamos no decorrer da nossa série Promessas. E aqui nós acabamos de ler um texto, uma parábola, em que Jesus estava ali dialogando com os fariseus. E no fim dessa parábola, ele larga uma promessa. No fim não, porque o texto continua. Mas ele fala: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, tenham vida plenamente. Jesus, ele veio com um propósito. E o desejo nessa noite é que nós possamos entender a obra de Jesus naquela cruz e viver a vida que Jesus tem preparado para nós, que é a vida em abundância, é a vida plena. Só que nessa história é apresentado duas figuras: a figura de um pastor e a figura de um ladrão, a figura de um assaltante. Essas duas figuras, elas têm um objetivo. Essas duas figuras, elas têm um propósito de agir e de atuar na vida das pessoas. Um para trazer vida em abundância, e o outro para trazer destruição, morte e roubo. Mas o que determina o agir de um ou de outro na nossa vida? São as nossas escolhas. São as aberturas que nós damos ou para o bom pastor nos conduzir,
ou para o assaltante, o ladrão nos conduzir. Só que aqui entra algo muito interessante. Talvez a maioria das pessoas, se você perguntar e falar desse texto para elas vão falar: não, eu quero viver uma vida em abundância. Ninguém vai falar que quer viver uma vida com destruição, com morte, com roubo. Porém, o inimigo, o ladrão, ele age de forma astuta. Ele cria situações, ele cria artimanhas para que entremos nela, e quando nós menos perceber, a gente está com uma consequência na nossa vida. Uma consequência que traz dor, uma consequência que traz destruição, uma consequência que rouba as coisas que Deus quer fazer. Rouba nosso dinheiro, rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. É esse o papel do inimigo. E Jesus está falando aqui dessas duas atuações: a atuação do inimigo e a atuação dele. Mas Jesus ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida, e tenhamos essa vida de forma plena. Por isso que Jesus ele trabalha de maneira diferente. Jesus ele trabalha na luz. Jesus ele trabalha com a instrução. Por isso que ele fala no versículo 4, vamos ler novamente juntos: depois de conduzir para fora as ovelhas, Jesus vai adiante delas, e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Quando Jesus fala, quando o bom pastor fala, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Versículo 5: elas porém nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Quem é pai aqui, ou mãe? Levanta a sua mão. O que você fala para o teu filho? Quando você quer guardar ele vai sair de casa, andar na rua pela primeira vez. O que você vai falar para ele? Filho, não escute estranhos. Filho, não dê voz ao que os estranhos falam. Sempre procure pessoas que você tem segurança. Pergunto: um pai e uma mãe, quando falam, o filho entende e ouve a sua voz? Sim ou não? E aquilo traz o que para o filho? Uma sensação de segurança, uma sensação de propósito, uma sensação em que ela está sendo guardada, está sendo conduzida, está crescendo num ambiente favorável. E Jesus fala, comparando, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas não dão voz à voz de estranhos. Eu pergunto para você nessa noite: qual é o som da voz do Senhor? Eu respondo para você: o som da voz do Senhor é branco e preto. Essas páginas brancas com essas escritas pretas. Porque Deus revelou a sua voz através da sua palavra. A palavra do Senhor é ouvida quando nós abrimos essa Bíblia e nós lemos a palavra do Senhor. As vozes que nós escutamos, as companhias que nós temos, vão determinar as consequências que nós teremos na nossa vida. Porque Jesus está falando o seguinte: se você ouvir a minha voz, você vai ter a vida e vida em abundância. Só que se você não ouvir e ouvir a voz do ladrão, você vai sofrer a consequência, que é roubar, matar e destruir. O convite do Senhor nessa noite é que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, ouvir a voz do Senhor. Eu pergunto: você tem ouvido a voz do Senhor na sua vida? Você tem ouvido a voz do bom pastor nas decisões da sua vida? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo nos momentos importantes da sua vida? No momento de decisão, no momento de tomar um passo importante na sua vida profissional, familiar? Jesus Cristo disse: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar a voz do Senhor. É por isso que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, por mais que você esteja numa situação e vai fazer algo de errado,
a voz do Espírito Santo fala: não foi assim que você aprendeu, não foi assim que o teu Deus disse que era para você fazer. Assim como a voz de um pai e de uma mãe fica no ouvido de uma criança, não dê voz aos estranhos. A voz do Senhor fica no nosso coração e é lembrada através do Espírito Santo, nos nossos momentos de decisão, o caminho em que nós devemos seguir. O convite de Jesus, se comparando como bom pastor. Jesus, ele poderia ter se comparado com tantas outras profissões, mas ele quis se comparar como um pastor que cuida das suas ovelhas. Só que as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus. Será que nós damos importância à voz do Senhor? Será que nós damos importância à palavra do Senhor? Qual é o tempo em que nós gastamos para conhecer mais da palavra do Senhor? Porque talvez muitas pessoas aqui estejam em momentos que você precisa de uma direção, você precisa tomar uma decisão, e talvez você esteja até pensando: eu preciso conversar com alguém, eu preciso de um conselho para saber qual decisão eu devo tomar. Tudo isso é muito bom, pessoas com mais experiência, pessoas que podem nos ajudar, mas será que nós buscamos primeiramente ouvir a voz do Senhor? Será que nós primeiramente buscamos conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida, a respeito do propósito do Senhor, a respeito daquilo que Deus deseja fazer na minha vida? Nós precisamos nos importar com a voz do Senhor, porque no momento da condução, a voz que nós iremos ouvir é a voz que nós escutamos anteriormente. Se você nunca ouviu a voz de Deus, como poderá você ouvir a voz de Deus no momento crucial da sua vida? Você precisa se habituar com a voz de Deus, você precisa se habituar com a palavra de Deus, porque no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da decisão, a voz do Senhor o conduzirá. O Espírito Santo vai lhe dar sabedoria e direcionamento por qual caminho você deve seguir. Jesus, ele fala: eu sou a porta, aqueles que entrarem por mim serão salvos. E ele fala sobre a vida em abundância, mas ele começa falando que há uma porta, e quem entra por aquela porta será salvo. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. A salvação, meus irmãos, é a porta de entrada para nós vivermos uma vida em abundância. Porque para nós fazer parte do rebanho de Jesus Cristo, nós precisamos entrar pela porta. As ovelhas que estão fora do aprisco, o ladrão pula, mas Jesus, ele conduz as ovelhas para dentro. E qual é esse passo adentro? É reconhecer Jesus na sua vida. É falar: eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço que eu preciso de Jesus. Isso te torna participante do corpo de Jesus, do rebanho de Jesus. E aí sim, você começa a viver uma vida em abundância. Não tem como viver uma vida em abundância que Jesus, o bom pastor, deseja nos dar, se nós não somos ovelhas do seu aprisco. Nós precisamos entrar pela porta que é Jesus. O que é essa vida em abundância? O que seria abundância para o homem? Talvez o conceito mais comum para os homens de abundância é você ter muito dinheiro. Talvez seja isso. Uma pessoa que tem em abundância, o que você associa? As coisas materiais. Só que nós precisamos entender que o padrão de Deus é diferente do padrão do homem. Para o homem, talvez tenha abundância você ter uma conta farta. Só que o padrão de Deus é diferente. Porque tem pessoas que elas podem estar com a conta farta e não estar vivendo uma vida em abundância. Tem pessoas que podem estar com uma conta vazia e não estar vivendo uma vida em abundância. Tem pessoas que podem estar com uma conta farta e estarem vivendo uma vida em abundância. Tem pessoas que podem estar com uma conta vazia e estarem vivendo uma vida
em abundância. Jesus ele está trazendo uma realidade aqui, não somente uma realidade material daquilo que nós podemos pegar, mas ele está trazendo aqui uma realidade espiritual, porque a nossa vida é corpo, é alma e é espírito. Nós não somos só o corpo, nós temos sentimentos, nós temos um espírito que se conecta com Deus. É por isso que você, ao cantar um louvor, ao ouvir a palavra de Deus, algo se agita dentro de você. Como nós lemos a canção do caminho de Emaús, algo queimava dentro deles. Isso não é o seu corpo, meu irmão, isso é o seu espírito. E Jesus ele veio para te dar uma vida e vida em abundância de forma plena. Não somente na área material, mas na sua vida sentimental e na sua vida espiritual. Efésios capítulo 2 e versículo 1 diz: Ele lhes deu vida. Ele quem? Jesus Cristo. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, não havia mais conexão entre nós e Deus, mas Jesus veio para trazer vida para nós. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Ele veio para criar uma ponte, uma conexão, um caminho entre nós e Deus. Nós estávamos mortos e Ele nos trouxe vida. Jesus, o bom pastor, mas que também foi o cordeiro e morreu de forma muda pelos meus e pelos seus pecados. Vamos ler juntos o Salmo 23. Salmos 23. Vamos ver algumas características dessa vida em abundância que o Senhor tem para nos dar. Porque se então a vida em abundância não é somente material, é espiritual, é para os meus sentimentos, é para a minha vida material também, mas aonde isso se manifesta? Em quais áreas? E aqui, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, está apontando para o bom pastor, o mestre, o único pastor, o verdadeiro pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Escrito por Davi, ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Você pode pensar: poxa, mas tantas vezes eu tive a sensação que algo estava faltando na minha vida. Esse texto nos originais, ele remete, não que você não vai ter ausência de nada na sua vida, de questões materiais, comida, finanças, mas que não vai faltar na sua vida a presença do bom pastor. Então nós poderíamos também ler esse texto: o Senhor é meu pastor e dele eu não terei falta. Você reconhece a grandeza disso? O bom pastor, o Criador do universo, o Deus encarnado, estará conosco todos os dias da nossa vida, independente da situação que você esteja passando. A presença do Senhor, isso é uma vida em abundância, uma vida na presença do Senhor. Versículo 2: Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. O Senhor nos faz repousar em pastagens verdejantes. O Senhor, Ele é o nosso sustento. É o Senhor que traz o sustento para a nossa mesa. Talvez você pense que você é o cara que sustenta a sua família. Pode ser provedor da casa, mas quem sustenta você é Deus. Quem provê na sua vida é Deus. Porque se não fosse Deus, meus irmãos, nós não teríamos o trabalho que nós temos, a inteligência que nós temos, as pernas que nós temos, os braços que nós temos, as oportunidades que nós temos. Então Deus, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Deus, Ele nos sustenta. Deus, Ele abre portas de trabalho. Deus, Ele abre oportunidades de negócio. Deus, Ele sustenta a nossa vida material. E nós precisamos crer nisso, que nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar, mas o nosso sustento vem de Deus. Porque está escrito na palavra de Deus: em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a cidade.
Em vão trabalha o trabalhador, se Deus não der o sustento, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Quando você descansa, Deus faz a tua semente que você lançou brotar. Você dorme com a semente debaixo da terra, mas você acorda com um brotinho nascendo. E aquele brotinho vai trazendo o sustento para você. E isso é obra do bom pastor na nossa vida. É o Senhor que nos sustenta. E quando nós entendemos isso, nós reconhecemos que nós podemos hoje estar nessa empresa, amanhã nessa, hoje nessa oportunidade, amanhã nessa, mas em todas elas é o Senhor que vai nos sustentar. É o Senhor. Ele nos conduz a águas tranquilas. Olha só, segurança, tranquilidade. O Senhor nos leva para esse lugar. Porque se nós, meus irmãos, formos olhar as notícias, a terceira guerra mundial talvez esteja aparecendo aqui, né? O conflito no Oriente Médio, Estados Unidos entrando, Rússia com boatos de entrar na guerra. Meu Deus, o que isso pode virar? Se nós olharmos noticiário, se nós olharmos o que o mundo diz, nós viveremos uma vida sem tranquilidade, uma vida com medo, uma vida vigilante. Mas quando nós entendemos a obra do bom pastor na nossa vida, ele nos conduz a águas tranquilas. Ele faz com que haja tranquilidade na sua vida. Ele faz com que haja segurança na sua vida. Porque nos escolhidos do Senhor, o inimigo não pode tocar. Naquele que tem o selo de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, o inimigo não pode tocar. Ele pode andar em derredor, buscando oportunidade. Mas aquele que tem o sangue de Jesus, ele não tem autoridade, porque a nossa vida pertence a Jesus, e isso nos traz segurança. A minha vida está nas mãos do Criador do universo. Tem o Salmo 91, outro salmo conhecido: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque essa pessoa, no versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto pessoas estão vivendo uma vida preocupadas, sem a tranquilidade, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. E é esse o lugar que o Senhor deseja nos levar. Não é um lugar físico, será um lugar físico quando nós morrermos e ao céu nós voltarmos. Mas hoje é um estado de espírito, é as águas tranquilas da vida. É esse lugar que o bom pastor deseja nos levar. Versículo: a sombra do onde descansará. Não, pode voltar no 23, desculpa, esse eu já li. Versículo 3, nós estávamos nos 2. Volta no 2, por favor. Conduz a águas tranquilas, certo? Versículo 3. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. O Senhor, Ele dá forças para aquele que já não tem mais forças. O cansado, o abatido, aquele que já tentou de tudo, o Senhor restaura as forças. O bom pastor renova as nossas forças. Como eu citei no início da palavra, até de forma engraçada, mas o Senhor, Ele renova as forças daqueles que estão cansados, daqueles que esperam no Senhor. O Senhor também, Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quantas pessoas na vida, talvez andando por caminhos escuros, caminhos tortuosos, caminhos em que você não consegue enxergar, mas aqui diz que o bom pastor, Ele nos guia pelas veredas da justiça. É Ele que nos conduz, nós ouvimos a sua voz e nós o seguimos. Versículo 4. Mesmo, olha só. Então eu tenho Jesus, a minha vida é sem problemas, seus problemas acabaram, venha que seus problemas acabaram. Não é essa a propaganda, não é essa.
Porque diz: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas. Você pode passar momentos na sua vida de densas trevas, em que você não vê saída. Tudo que você vê ao seu lado é tristeza, é angústia. Você não consegue enxergar. É você dirigir com aquele nevoeiro. Tanto que aqui em Chapecó nós conhecemos isso muito bem, porque os aviões, quando tem neblina, não conseguem pousar, e não pousam porque não tem visibilidade. E aqui ele está dizendo que talvez na nossa vida vai ter momentos que nós vamos estar assim, só que nós não vamos temer o perigo, não temerei o perigo algum, não precisamos temer perigo algum, porque o Senhor está comigo. A reafirmação do versículo 1, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Foi talvez isso que Daniel pensou naquela cova, sendo jogado aos leões. O Senhor está comigo, porque ele viu o anjo do Senhor fechando a boca dos leões. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego viram naquela fornalha. O Senhor desatando as correntes, e o fogo não tendo poder sobre eles. As situações difíceis da vida podem chegar na nossa porta, mas nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A circunstância pode estar difícil, mas nós precisamos crer que elas não têm poder sobre nós, porque a última palavra sobre nós pertence ao bom pastor. A última palavra sobre a minha e sobre a sua vida pertence a Jesus Cristo, aqueles que colocaram a sua vida em suas mãos. A tua vara e o teu cajado me confortam. O cajado para corrigir quando precisa corrigir, mas também para confortar quando precisa ser confortado. Nós passaremos por tristezas na vida, angústias na alma, angústias no coração, mas a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Segunda, nós passamos por um episódio aqui na igreja, do nosso irmão Leandro, líder de clã aqui da Quinta, onde seu pai, domingo, estava no culto. Segunda, almoçou com a família, passou mal e veio a óbito, segunda à tarde. Quem pode consolar num momento como esse, se não for a presença do Espírito Santo? O que a palavra de um homem pode fazer num momento como esse, se não forem as palavras de Jesus? Porque só tu tens, disse Pedro, as palavras de vida eterna. E à tarde eu fui no velório, na terça, e eu fiquei emocionado, porque eu fui cumprimentar a dona Alcinda, e eu falei: que o Senhor conforte o seu coração, seu marido era um grande homem de Deus. E ela falou para mim: ele gostava muito de você. Naquela hora eu já enrolou o nó da garganta. Mas eu percebi, diferente de alguns velórios que eu fui, que aquele velório tinha algo diferente, porque ali estava um homem que acreditava no Senhor. Então ali para ele não foi o fim, foi o começo. Ele voltou para casa, ele voltou para o lugar de onde ele foi criado, e você conseguia perceber a dor da perda, mas a alegria, porque ele estava com o Senhor. E meus irmãos, a vida com Jesus é isso. Não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. É o que Paulo fala. Então não importa a situação que você esteja passando, a dor que você esteja passando, o cajado e a vara do Senhor nos confortam. Nós encontramos o conforto em Jesus Cristo. A vida em abundância do Senhor inclui o conforto nos momentos que nós precisamos dele. Versículo 5, não é só isso. Ele também prepara um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. O que seria isso? O que seria Deus preparar um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos? Isso aqui está falando sobre honra. E na palavra de Deus diz que em lugar da vossa tristeza, vocês exultarão dupla honra, porção dobrada. Deus, Ele honra os seus filhos. Por mais que há situações adversas, por mais que há pessoas que às vezes têm um confronto conosco, o Senhor, Ele nos prepara um lugar de honra, um banquete,
uma posição. Meus irmãos, quão lindo é isso. Deus nos coloca em um lugar de honra, para que o nome dele seja glorificado. Porque Jesus falou, uma lamparina, ela não foi criada para ficar debaixo da mesa. A lamparina, ela foi criada para ficar em um lugar em evidência, porque assim ela ilumina toda a casa. Jesus, ao falar isso, ele falou, vós sois a luz do mundo. Então o Senhor, ele te encontra, o Senhor, ele te pastoreia, mas o Senhor também te coloca em uma posição de honra, em que você consegue manifestar a glória dele na vida das pessoas. E não só isso, o Senhor também unge a nossa cabeça com óleo, o óleo do Espírito Santo, o óleo de alegria, o óleo da presença do Senhor. Jesus, ele traz, ele falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então eu irei ao Pai e eu enviarei para vós o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então o Senhor derrama um óleo sobre nós. E qual é esse óleo? O Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque sem mim vocês não conseguem fazer, sem o Espírito Santo vocês não conseguem fazer. Meus irmãos, sem a presença do Espírito Santo, sem o óleo do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos viver. É como você ficar insistindo, batendo a cabeça contra a parede, a situação não muda. Mas quando vem o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos dá habilidades. O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, porque aonde há a presença do Espírito Santo há liberdade. E o bom pastor, ele unge a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O Senhor derrama sobre você, a ponto de você transbordar na vida de outras pessoas. Jesus tem uma obra para fazer em você, e através de você. O teu cálice transborda. O Senhor vai colocar algo na sua vida, e vai encher, e vai encher, e vai encher, até a ponto de pessoas ao redor de você serem alcançadas pela graça que o Senhor tem de derramado. Essa é a vida em abundância que Jesus veio para nos dar, para nós transbordarmos na vida das pessoas. Nós vamos receber tanto de Deus, que não, vai ser impossível as pessoas do nosso lado não serem tocadas, respingadas, molhadas por aquilo que o Senhor tem colocado na minha e na sua vida. Uma vida em abundância, uma vida que transborda. Paulo, se não me engano, diz, dai e vos será dado, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor, ele deseja nos encher a ponto de transbordar. E para nós encerrarmos, versículo 6, certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui é o começo dessa vida em abundância que o Senhor tem para nos dar, porque Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós não tememos a morte, nós sabemos que esse é o começo. A bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão. Você não precisa ir atrás, é ela que vai te seguir. Porque você é bom? Porque você faz o que é certo? Não, pela obra de Jesus naquela cruz. Qual é a nossa tarefa? Reconhecer que nós precisamos de Jesus, reconhecer que a nossa vida sem Cristo não tem propósito, não tem tranquilidade, não tem paz. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que têm uma vida que aos olhos da sociedade é a vida ideal, a vida que todo mundo gostaria de ter, mas ele deita para dormir e não tem a paz. Ele deita para dormir e não tem a tranquilidade, o medo, a insegurança. Mas o melhor lugar para nós depositarmos a nossa vida é na presença do Senhor. É do bom pastor, ele cuida da nossa vida, ele zela a nossa vida. Ele nos conduz à bondade, à fidelidade, o amor do Senhor. E nós vamos habitar na casa do Senhor por muitos dias, por longos dias, para sempre. Glória a Deus. Se você pode, se coloque em pé. Eu gostaria de orar com você nessa noite.
Você pode colocar a mão no seu coração. Senhor Jesus, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Não são palavras de homem, mas é a palavra do Senhor. Palavras de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, que esse texto seja uma verdade na vida de cada um de nós aqui. Nós queremos, Pai, viver uma vida, e uma vida em abundância que o Senhor tem para nos dar. Porque o Senhor disse que esse é o propósito para o Senhor ter vindo. O Senhor veio para isso. O Senhor veio para nos trazer vida. Então, Pai, que o Senhor faça um raio-x em nós essa noite. Um raio-x espiritual. Que o Senhor olhe, Pai, para cada um, Pai, cada coração aqui nessa noite. Eu não sei, Pai, o que cada um precisa. Eu não sei o posicionamento que cada um precisa tomar. Eu não sei o que cada um está passando. Mas eu creio que a voz do bom pastor foi ressoada nessa noite. Eu creio que a voz do bom pastor foi apregoada nessa noite. Então que, Pai, corações nessa noite possam encontrar conforto, possam encontrar a paz, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, Pai. Nos conduza, Senhor Jesus, a esse lugar. Oh, Pai, olha, Senhor, a realidade espiritual de cada um aqui, Pai. Se tem alguém aqui ainda, Pai, hoje, que não entregou a sua vida a Jesus, mas que no seu coração está crendo e abrindo o seu coração para o Senhor entrar, Pai. Que o Senhor, Pai, possa entrar e fazer morada e transformar a vida dessa pessoa nessa noite, Pai. Transforma, Pai, do menor ao maior, Pai. Nós dependemos do Senhor, nós reconhecemos, Pai, que como ovelhas, Pai, nós somos indefesas, nós somos frágeis, nós somos fracas, mas o nosso pastor é poderoso, o nosso pastor nos guarda, o nosso pastor nos conduz. Pai, que isso seja uma verdade na nossa vida, Pai, que cada um aqui, Pai, possa viver uma vida, e uma vida em abundância. É o que nós oramos, Senhor, e agradecidos pela obra do Senhor naquela cruz, em nome de Jesus. E você diz, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Quantos desejam viver uma vida em abundância? Levante a sua mão. Ouça a voz do bom pastor. Amém? Meus irmãos, o nosso culto, ele é um culto de propósitos. Nós cremos que um posicionamento pode transformar a sua vida. Por isso que esse culto é histórico. Por isso, de nós fazermos um propósito, uma campanha de 7 quintas-feiras, estarmos aqui buscando ao Senhor por uma causa específica, por uma situação que talvez você esteja passando pela vida de alguém. Então, eu gostaria de propor para você nessa noite, você começar um propósito de estar aqui 7 quintas-feiras e apresentar algo diante do Senhor, porque nós cremos que ao apresentar algo diante do Senhor, o Senhor tem o poder de transformar as situações. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que deseja iniciar um propósito, uma campanha de 7 quintas-feiras. Levante a sua mão no seu lugar, se você deseja iniciar hoje um propósito de 7 quintas-feiras. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus responda na sua vida aquilo que você precisa, que Deus traga o direcionamento, a provisão e a ação dEle na sua vida e nessa situação que você está apresentando diante do Senhor. Eu quero ouvir o seu testemunho daqui 7 quintas-feiras, ou até mesmo antes, que o Senhor interviu daquilo que o Senhor fez, porque o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo, e Ele ainda atua e trabalha na vida do seu povo. Amém? Rápidos avisos e vamos encerrar. Quinta-feira que vem, Quinta da Vitória, 7h30, convide pessoas, esteja presente. Eu creio no mover de Deus aqui na quinta-feira, como Deus já tem feito na nossa vida, no nosso culto. Eu creio que muitas coisas maiores Deus tem preparado, e nós temos a oportunidade de vivermos isso e vermos isso. Então quinta-feira você está convidado a estar aqui 7h30, convide pessoas e venha para a Quinta da Vitória. Também teremos o secreto para elas, dia 1/7. Tem mulherada aí? Tem mulherada aí?
secreto para elas, é só para elas e é secreto. Então eu não posso falar muito o que acontece, porque eu não sei. Dia 1/7 vai estar a Suede aqui, cantora, você está convidado a participar. Também Conferência das Mulheres, 15 e 16 de agosto. Você pode fazer a sua inscrição através do QR Code ou lá atrás, comprar a sua pulseira. Será uma conferência abençoada, transformadora para a vida das mulheres dessa cidade e da região. Também teremos batismo agora, sábado, dia 21/6. Você que ainda não desceu as águas batismais, essa é a oportunidade que você tem de confessar diante céu e terra que a sua vida pertence a Jesus. Então nós temos o nosso curso de batismo, né? Nossa escola de valores. Você pode nos procurar ao término do culto ou fazer a sua inscrição para participar do batismo. E também temos a Jet Store, o Jet Coffee, para você tomar um café agora ao término do culto. Se você quiser comprar uma Bíblia, um livro, presentear alguém, camisa, está ali. Acabou a bateria, voltou a bateria. Você que não participa de clã, nós queremos convidar você a participar de um clã. O clã que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Quantos aqui participam de clã? Por favor, levante sua mão. Olha só, muitas pessoas participam de clã, mas tem lugar para você. Nós queremos receber você nas nossas reuniões semanais. O clã é um lugar informal, onde nós criamos amizades, falamos da palavra do Senhor, compartilhamos da palavra do Senhor. Então nós queremos receber você. Você que deseja participar, nos procure também ao término do culto. Amém? Você foi abençoado? Amém? Então coloque suas mãos na posição de receber. Pai, que o Senhor levante o rosto sobre a tua igreja e dê a paz. Que o Senhor traga sobre cada um a vida abundante que foi pregada aqui. Que nós possamos viver nas consolações do teu Espírito Santo, conduzidos pelo Senhor. Que o Senhor leve cada um, Pai, em segurança, a sua casa, os seus afazeres. Cada um, Pai, possa voltar em paz para o seu lar. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Até quinta que vem. Você já imaginou tirar 3 dias só para cuidar do seu casamento em um lugar lindo, com uma palavra